dia a todos. Hoje, 9 de novembro do ano 2023, às 8 horas e 3 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Excelência, ofício 015/2023, a excelentíssima senhora desembargadora Berenice Capuchu, agradecendo pela sua escolha ao cargo de desembargadora deste tribunal. Ofício 946/2023, 31 de outubro do mesmo ano, o desembargador presidente Amilcar Maia, agradecendo a moção de congratulações em razão do seu aniversário. Somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma proposição. Primeiro, agradecer aqui a desembargador Cláudio Santos, que mais uma vez nos atende e comparece para compor quórum aqui na Câmara Criminal. Desta vez em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho. Também dar as boas-vindas ao Dr. José Alves, que retorna aqui à Câmara Criminal neste rodízio que é comum já lá no Ministério Público. Propor uma moção de congratulações em razão do natalício, a senhora Regina Alvarenga, no próximo dia 17. Certamente teremos aí os festejos, então transmita a consorte lá, desejo de felicidades, saúde e vida longa. Propor um voto de pesar em razão do falecimento do colaborador Carlos, mais conhecido como Carlinhos, que recentemente aqui faleceu precocemente, me parece com apenas 51 anos de idade, um infarto fulminante e que nos deixou. Então, as proposições formuladas, todos de acordo. O Ministério Público se associa. Perfeito, a advocacia também. Perfeito, doutor José Maria. Então, aprovadas à unanimidade, não tenho nenhuma outra. Desembargador Cláudio Santos. Excelência, agradecer em nome da senhora Regina, realmente, Alvarenga, minha esposa, e Vossa Excelência usou um adjetivo interessante, consorte, né? É verdade, é um adjetivo, não é? E agradeço, portanto, em nome dela, pela manifestação e me acosto aos votos que Vossa Excelência propôs, acompanho, portanto, e proponho um voto de congratulações pela passagem do aniversário. Eu esqueci de fazê-lo ontem no pleno, mas eu faço aqui com o doutor Kleber Bezerra, 90 anos, pai do doutor, conhecido mais por Buca, juiz, né? Gustavo Teodorico Bezerra, sogro da doutora Mirtz Bezerra, também juíza, e que um homem de iniciativa privada, mas também foi um homem público e completa 90 anos, aí depois de superar alguma dificuldade, mas com plena saúde. De forma que eu faço o registro para que o tribunal se manifeste num momento importante da vida dessa família, que tem um homem de bem aí no caminho dos seus 100 anos, se Deus quiser. Era só, senhor presidente, a minha Perfeito, proposta. eu aprovo. Doutor Ricardo. Também aprovo, senhor presidente. Aprovado a unanimidade. Kleber de Carvalho Bezerra. Ministério Público se associa, advocacia também. Mais alguma proposição? Não, excelência, muito agradecido. E é uma honra estar aqui mais uma vez na Câmara, principalmente pelo aprendizado que eu levo daqui em toda a sessão. E mais ainda me honra o fato de estar substituindo o desembargador Saraiva Sobrinho. Doutor Ricardo. Não, senhor presidente, sem nenhuma proposição, apenas me acostar às proposições que Vossa Excelência fez e agora, mais recentemente, a proposição feita pelo desembargador Cláudio em relação ao sogro do colega de concurso, Gustavo Eugênio, da colega também, que é o pai, aliás, o pai do colega de concurso Gustavo Eugênio e sogro da também colega de concurso Mirtz. Gustavo Eugênio, perfeitamente, desembargador. E só reiterar também a satisfação de ter o desembargador Cláudio aqui compondo a Câmara conosco e o doutor Zé Alves, que de há muito conheço desde a época dos bancos da universidade. Era só.
Perfeito. E só ressaltando, o Kleber Bezerra, um homem público e que, por, acredito, 3 ou 4 mandatos ele teve ocupando lá um espaço na Assembleia Legislativa. Então, muito bem lembrado, desembargador Cláudio. Aprovada a unanimidade, esgotada a ordem administrativa, na ordem jurisdicional, o primeiro processo com sustentação oral, apelação criminal número 10.20.68, dígito 36, o ano 2018, a origem 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Flávio Alexandre de Pontes e Silva, advogada doutora Zilma Bezerra Gomes de Souza, eu sou o relator e não há revisão. Doutora Zilma está na sala. Sim, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. O senhor consegue ver, doutor Glauber? Pois não. Às vezes eu estou com problema na câmera. Eu tinha entrado. Não estamos conseguindo visualizar, Vossa Excelência. Doutor Glauber, então o senhor pode fazer uma gentileza, chamar o próximo, que eu vou sair Perfeito. E aí, tentar resolver aqui? para corrigir. Tudo bem. Então, o seguinte, número 21 é o habeas corpus número 81.3752 de 71, ano 2023. Impetrante Fernando Emanuel Antunes da Silva Júnior, paciente Davi Nascimento Freitas, autoridade coatora, juiz da primeira vara de Goianinha. O relator, desembargador Cláudio Santos. O processo está em mesa, desembargador Cláudio? Número 21. 21. O advogado está na sala? Senhor presidente, o processo está em mesa. Está em mesa, tem uma inscrição para sustentação oral, o advogado não está presente, também não está na sala, nem apresentou o justificativo, então Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Cláudio. Senhor presidente, conforme exposto no voto, a apreciação de Vossas Excelências, eu estou em dissonância com a 7ª Procuradoria de Justiça, concedo parcialmente a auto para converter a preventiva em medidas cautelares diversas. Não vejo absolutamente necessidade da prisão, mas sim das cautelas, conforme previsão legal. É assim que eu estou votando. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Ricardo. Também acompanho, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Então, número... Não temos nenhum outro com sustentação oral, não é isso? A não ser este, doutora Zilma. Vamos aqui na... Não, seguir essa ordem mesmo. O número 2 na ordem cronológica, está apontado aqui como destaque, é o número 80.95.24 de 53, o ano 2023. Impetrante, doutor Justino Dutra Dantas de Almeida. Paciente, Maria Lívia do Nascimento Lopes. Autoridade coatora, juiz de direito da Ujudocrim. O relator, doutor Ricardo Tinoco. Está em mesa, doutor Ricardo? É o número 2. Senhor presidente, há uma inconsistência no sistema. O voto não tá ficando disponível. Nós fizemos uma solicitação para a solução junto ao Ágil. Tem até um número aqui. Mas me parece que até agora não foi sanado. Então, Fica para a sessão seguinte. Seria hipótese de ficar para a percepção. Perfeito. Então, não mesa. Desembargador Cornélio, bom dia, seja bem-vindo. O número 5, embargo de declaração em apelação criminal, número 12.341, dígito 19, ano 2006. Embargante Fabiano César Lima da Mota, advogado doutor Flaviano da Gama Fernandes, relator doutor Ricardo Tinoco. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa, senhor presidente. É o 5 5 da pauta. É isso. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, a hipótese aqui de conhecimento correntio, na medida em que se trata da interposição de um recurso destinado exclusivamente ao aclaramento, à supressão de eventual omissão, que são os embargos declaratórios. No caso específico, consoante foi disponibilizado a Vossas Excelências, eu digo aqui na ementa que se busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade de prescrição intercorrente.
Eu digo tese inovadora, matéria de ordem pública, possibilidade de análise de ofício, prazo prescricional regido pela pena em concreto. Artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Lapso temporal entre a publicação da sentença e a do acórdão superior a 8 anos. Prescrição na modalidade intercorrente superveniente, configurada. Extinção da punibilidade. Inteligência dos artigos aqui referenciados, todos do Código Penal. Extensão dos efeitos ao réu. Há essa peculiaridade, porquanto o representante do réu, Haroldo Sérgio Menezes Correia, postulou a extensão do reconhecimento da prescrição a seu constituinte. E eu estou aqui a entender, senhor presidente, que é absolutamente possível que se o faça, na medida, inclusive, que a prescrição é matéria que pode ser conhecida e devidamente ratificada de ofício pelo órgão jurisdicional. Então, eu estou aqui aplicando o artigo 580 do CPP, na esteira, inclusive, dos precedentes desta Corte. Portanto, em conclusão, eu estou conhecendo os embargos e estou os acolhendo para as duas finalidades aqui referidas. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Só uma correção. Doutor José Maria também tem interesse aqui, atua como advogado, doutor Fabiano, e pediu o destaque, e eu não havia feito a referência a Vossa Excelência. Desembargador Cláudio Santos, como voto? Eu acompanho o bem lançado o voto do doutor Ricardo Tinoco. Eu também ratifico meu voto, já registrado no sistema, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Pois não? É só para fazer um complemento na questão, eu sei que já passou, mas a gente tem que usar da fidalguia. Dizer que a vinda do doutor Zé Alves, né? José Maria. Muito aprendi. Não, estou sem beca aqui, mas é só para fazer esse registro. Pois não. Nos traz muitos lustros com quem eu aprendi lá em Florânia. E a vinda dos desembargadores Cláudio Santos e Cornélio, meu contemporâneo de faculdade, também traz muito lustre e enriquece a já ilustrada e ilustrada Câmara Criminal. Me desculpa aí pela impertinência. Perfeito, doutor Zé Maria. Obrigado, um abraço. Mas o registro protocolar tem que ser feito. Um abraço. Número 4 na pauta é o recurso em sentido distrito número 80-6665, dígito 64, ano 2023, ao origem juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Parnamirim, recorrente João Batista de Souza Júnior, advogado do doutor Francisco Duarte Melo. Eu sou o relator, processo em mesa, e aqui tem a necessidade de um parecer oral. Já deve ter sido encaminhado. Recurso em sentido distrito, é o número 4. Isso. Como opina o representante Michel? Já analisei, Vossa Excelência encaminhou, e o posicionamento do Ministério Público é pelo acatamento da preliminar, Excelência. Perfeito. Desembargador Dr. Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Acompanho, senhor presidente. Do desembargador Cláudio Santos, número 4. Acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 6. Habeas corpus número 809680, diz 41, ano 2023. Aqui o impetrante, a Defensoria Pública, paciente Jackson André da Silva, autoridade 14, juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Relator, desembargador Cláudio Santos. Está em mesa, desembargador Cláudio? Tá, sim. Excelência. Não tem sustentação oral. Vossa Excelência, como voto? Na conclusão do voto, assim, sintetizando, o relatório dessa vez está publicado. E com as considerações, eu estou denegando a ordem, a argumentação, o discurso do voto está exposto ao conhecimento de Vossas Excelências e em consonância com o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça, estou denegando a ordem. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Ricardo. Também, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 7, habeas corpus número 812644, dígito 07, ano 2023. Impetrante Matheus Silva, paciente Maria Fernandes, autoridade coatora, o Judocrim, relator, desembargador Cláudio Santos. Está em mesa, desembargador Cláudio? Está em mesa. Como vota Vossa Excelência?
conclusivamente denegando a ordem em consonância com o Ministério Público, porque não se trata absolutamente, no caso, de, de concessão da ordem. Ratifico meu voto registrado no sistema, acompanhando Vossa Excelência. Doutor Ricardo. Também, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 8, habeas corpus número 81.2853, dígito 73, ano 2023, impetrante, Dr. Carlos Nogueira, paciente, Denilson Gonçalves da Silva, autoridade 14, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Pendências. Eu sou o relator, processo em mesa, e resumidamente eu estou conhecendo e denegando a ordem. Doutor Ricardo. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Cláudio. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 9, habeas corpus número 81.3183, de 70, ano 2023. Impetrante, Dr. Tiago Gugel Andrade Silva. Paciente, Elisama Clécia da Silva. Autoridade coatora, juiz, o Judocrim. Eu sou o relator, processo em mesa, e estou votando pelo conhecimento e denegação da ordem. Doutor Ricardo. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Cláudio. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 10, habeas corpus número 81.3298, dígito 91, ano 2023, impetrante, doutora Maria Ilka Alves de Oliveira, paciente, Wender Soares Cardoso, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Almina Afonso. Eu sou o relator e também estou conhecendo e denegando a ordem. Doutor Ricardo Tinoco. Eu ratifico o voto, acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Cláudio. Vem acompanhando Vossa Excelência, embora haja um aspecto interessante, é que me parece que houve toda a colaboração do paciente no sentido de aclarar a situação em que ele se acha condenado, praticamente condenado em curso nas penas legais, as penas criminais legais. Perfeito. Então, ordem conhecida e denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Com a chegada do desembargador Dilermando Mota e tendo o processo em que participa Sua Excelência... Você vai ficar na sessão? Eu fico... Não, você vem pra cá. Não. Se você vai ficar, não. É só para fotografia. Mas você vem. Não, Peraí, não, tô saindo aqui já. Não. É. Ou não. Fica aí. Você vai ficar na sessão? Não, vou não. Vai sair? Vou sair. Tem a suspeição minha, do Dr. Ricardo Tinoco e do desembargador Saraiva Sobrinho. Com isso, eu passo a presidência ao desembargador Cláudio Santos, que peço para ocupar aqui o espaço da presidência. Está aberto aí. Qual é o número? Tem, não, pouca coisa. Vou colocar meu token aqui.
Assumo a presidência da Câmara Criminal com muita honra, substituindo o digníssimo colega desembargador Glauber Rego, e o faço com base no regimento interno, que determina que, no caso da suspeição e impedimento dos integrantes da Câmara Criminal, serão substituídos pelos integrantes da primeira Câmara Civil, inicialmente. Na sequência, a segunda e terceira, depois renova, para efeito de preservação do juízo natural. E a turma será integrada, portanto, pelo desembargador que vos fala e o desembargador Dilermando Mota e o desembargador Cornélio Alves. Portanto, trata-se de um único processo, apelação criminal, em que tem como partes os senhores Érico Valério Ferreira de Souza, Marcos Vinícius Pereira Júnior e outros, e que é relator o desembargador Cornélio Alves, a quem e revisou este desembargador, a quem passo a palavra neste momento. E o processo que está sendo apreciado é apenas com relação do senhor Érico Valério Ferreira de Souza. Com a palavra, doutor Cornélio, por favor. Bom dia a todos. O processo da instatação oral, não é isso, doutor? Dispensa a leitura do relatório? Pois não, está com a palavra. Bem, bom dia a todas e a todos, senhores desembargadores, eminente relator, Ministério Público, doutor José Alves, colegas advogados aqui presentes. Sustentação oral, com licença do destaque que precisa ser feito, ele rege sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, uma premissa fática. E o segundo aspecto, a discussão da qualificação jurídica desse tema. Na premissa fática, a importância dessa premissa fática é porque o primeiro ponto de preliminar, através de um requerimento do Ministério Público, é decretada a revelia no instante do momento mais fundamental para a defesa, que é o interrogatório. E ele decreta sobre o fundamento de que o apelante não atualizou o seu endereço. Nos autos, vão constar documentos de que, primeiro, o oficial de justiça que se dirigiu para fazer a notificação se dirigiu em período de férias, em período véspera de carnaval, cujo endereço do apelante consta de vários atos já praticados por precatória, que constam do processo, por declarações de residência. O próprio imposto de renda do apelante consta esse endereço. Ele é matriculado em faculdade. Ou seja, não há nada que diga, o que comprove que ele não reside nesse endereço do qual até hoje ele está lá residindo, comparecendo. Agora, no período de férias, o senhor oficial de justiça certifica que foi várias vezes, sem dizer dia, nem hora, nem momento, nem com quem falou, e a partir dessa premissa, desconsiderando todas as outras, o juiz decreta essa revelia na premissa de que haveria essa obrigação de atualizar pelo 367. Não haveria obrigação de atualizar porque ele nunca mudou de endereço e o endereço consta, o endereço lá de Campina Grande. Mas bem, feito esse registro fático, que ele é muito importante, de que não houve modificação no endereço, nós entramos na qualificação jurídica desse tema. E aí a qualificação jurídica, ele vai nortear sobre, mesmo com todas as dúvidas que doutrina e jurisprudência vem a ter sobre essa espontaneidade de interrogatório, mas ele precisa sempre existir. E o tema que eu estou trazendo, que eu gostaria de ventilar com todas as vênias a Vossas Excelências, é se o interrogatório
é ato essencial a direito fundamental e deve existir, ou se eu posso decretar revelia a exemplo de outros atos do processo penal, do qual pode sim ser decretado. Mas o interrogatório, por ter uma especificação diferente, o interrogatório é a gênese de toda a defesa. O interrogatório é a essencialidade do qual você e o juiz, réu e juiz, conseguem dialogar naquele sentido maior de ter, inclusive, reflexos em dosimetria. E foi nessa essencialidade que o juiz achou que poderia decretar revelia não só de outros atos, mas poderia também decretar do próprio interrogatório, como se eu pudesse utilizar o Instituto do Direito Civil, de processo civil, de forma aleatória e simplesmente aplicar a esse ato tão importante, tão fundamental para o direito de defesa, o devido processo legal, não é? O contraditório. E, coincidentemente, recente agora, dia 1º de novembro, sai uma notícia aqui no Conjur, né? Então é público e notório tudo isso, de que até aquele réu que está foragido, ele tem a obrigatoriedade do juiz marcar o interrogatório dele, pode até ele ser protegido, tutelado nos outros atos processuais pela sua defesa técnica. Mas o interrogatório, como ato maior desse direito fundamental constitucional que vai desdobrar todos os outros, seja de devido processo legal, de acesso à justiça, de contraditório, de ampla defesa, todos eles, o interrogatório é um ato que ele precisa existir. E aí faltou ao juiz de primeiro grau simplesmente a publicação de um edital. Se é tão verdadeira uma única certidão de um oficial de justiça que, num período de férias, chega num complexo de edifícios e diz que o apelante não estava, e por essa única certidão, desconsiderando todos os outros atos processuais do qual ele respondeu, se isso é tão forte, o que é que custava ele ir para a formalidade de ter simplesmente a constituição de publicação de um edital? Mas não foi só isso que existiu. O próprio apelante, ele vai e protocola um pedido para ser ouvido e ter o seu direito de esclarecer perante o juiz esses fatos do qual ele está sendo na persecução penal do Estado. E aí entra a contradição. Como é que você tem um pedido do apelante para ser ouvido, você tem um reconhecimento do juiz, porque ele responde ao embargo, ele conhece e rejeita o embargo, então ele sabe que foi feito esse pedido expresso para que ele possa participar desse processo, e o artigo 185 do Código Penal é muito claro, quando o acusado comparecer, etc. e tal, Vossa Excelência sabe muito mais do que eu de tudo isso. Então, dentro dessa contradição do qual o juiz sabia que ele compareceu, que ele protocolou e que ele estava disposto a prestar, o juiz fala, não, é revelia. Como é revelia se ele está peticionando e ele está dizendo que quer ser ouvido? Onde está essa revelia? Será que o argumento, a retórica, o estratagema acusatório, vamos com todas as vênias usar o termo estratagema, ele é muito maior para se utilizar um termo de procrastinar. Ora, procrastinar, no sentido filosófico, no sentido maior, é da defesa. A defesa tem o direito de buscar o máximo de tempo possível para provar a sua inocência. E ao Estado, como titular dessa persecução penal, ele não pode quedar-se, ou ele não pode dizer, ou diminuir esse tempo a pretexto de que procrastinou. Não. As regras do processo penal da atualidade, pelo menos pós-Constituição de 88, é de garantia de direitos individuais. As regras do processo penal, elas são usadas para que você tenha um processo justo, minimamente justo, que condene ou que absolva, mas de forma justa, de forma do qual você tenha o Estado nessa violência, nessa força persecutória penal, ela dê o mínimo de garantia aos direitos fundamentais, porque sem esses direitos fundamentais não precisaria de defesa. E nós passamos um período aí de 8 anos sem que existisse defesa, a Lava Jato que explica tudo isso para nós. Então, o que nós buscamos e o que nós tentamos trazer é afastar essa incompatibilidade, é afastar essa contradição entre você pedir para ser ouvido, o juiz reconhecer que você pediu e, ao mesmo tempo, negar sem sequer ter publicado um edital, porque é requisito de lei.
Até no processo civil você faz publicação de edital. Porque nesse ato tão fundamental, tão importante, ele não foi feita essa publicação. E aí tem uma decisão também bem recente, que foi decorrente dessa notícia, né, que o ministro Fachin ele vem a esclarecer essa importância que se deve dar ao interrogatório judicial, esse ato de defesa, essa importância de expressão concretizadora de um direito de garantia constitucional dentro do devido processo legal. E não sou eu que estou aqui a discutir teorias, mas é irrelevante, segundo Fachin, para qualquer efeito que o Poder Judiciário venha alegar questões de dificuldade ou inconveniência para proceder uma notificação, uma intimação, ou mesmo a publicação de um edital, ou mesmo a ida de 2 ou 3 vezes desse oficial de justiça, seja em período de férias, seja em outro período de retorno, e concede a medida liminar em via de habeas corpus e depois ele mantém na segunda turma, que foi esse habeas corpus tão falado aí no meio da advocacia, que o Conjur simplesmente repercutiu diante dessa importância do qual se dá a esse ato de interrogatório, diferentemente de qualquer outro ato que pode ser proposto e protegido e executado pela defesa técnica. Mas o interrogatório é a essencialidade de todo o processo penal. Podemos discutir tudo, relativizar tudo, mas relativizar o interrogatório e de uma forma com premissa fática, que ele nunca se mudou de onde ele sempre esteve, de que não houve publicação de edital e que simplesmente o Estado, por achar mais conveniente, disse não, decreta a revelia, como se o Instituto do Processo Civil pudesse ser aplicado ao processo penal sem que houvesse uma ofensa a esse direito garantia, sem falar que o próprio Tribunal de Justiça, na relatoria do desembargador Gilson, a quem rendo todas as homenagens a Vossa Excelência na pessoa dele, tinha também deferido o direito dele prestar esse interrogatório. E foi a unanimidade. Mas o juiz tinha muito mais a sanha punitivista, e essa sanha punitivista, ela às vezes consta nas veias de poucos magistrados, mas ainda consta, e nós precisamos construir um Estado democrático de direito, porque a ausência desse interrogatório, ele vai diretamente para a dosimetria, que foi um grande outro tema que eu acho que merece um destaque diante da força com que se deu e da vontade com que se deu a discussão dos vetores dessa dosimetria. A partir de um bis in idem, onde você pega um tipo penal do 317, junto com o 89 da Lei de Licitações, e condena nos dois, quando há uma subsunção, e aí você pratica um bis in idem, quando você tem um documento no próprio processo de que não houve nenhum dano, e para aplicar o 89 precisa a caracterização do dano, e está claro que não houve dano, mas houve também uma condenação em cima desse tipo penal. E aí, quando você passa para as discussões de dosimetria, o interessante é que você começa a entender aquelas teorias do direito penal do autor, do juiz psicólogo, e isso vai trazendo uma ideia que, a partir da culpabilidade, quando ele vai para a ideia de culpabilidade, ele diz, olha, eu vou aplicar o máximo dessa culpabilidade porque ele exercia o cargo comissionado. Claro, ele foi nomeado para aquele cargo. Você não pode, e tem precedentes dessa Câmara, que o fato de você exercer aquele cargo não pode ser como um aumento de sua pena pelo vetor de culpabilidade, mas o juiz, com todas as vênias, e é um dos grandes juízes que nós temos aqui no Estado, ele faz essa aplicabilidade. Com relação a outro vetor, né, que é o vetor da personalidade. Quando você vai para o vetor da personalidade, fica muito claro essa grande teoria que se debateu muito na Lava Jato, esse direito penal do autor, esse trial by media, porque ele disponibiliza a sentença antes de sequer colocar no sistema, e houve toda aquela discussão. Poxa, como é que os advogados tomam ciência por um blog, mas, ao mesmo tempo, no sistema você vai lá e não tem a sentença. Então, vai lá no cartório, pede lá na vara uma certidão de que não houve, esse blog deve estar errado. Então, essa personalidade, ele demonstra essa ideia desse direito penal do autor. E assim vai na construção dos seus vetores, a partir do momento em que você tem, no terceiro vetor, que são as circunstâncias, por exemplo, você tem uma ideia subjetiva de desprezo a instituições, isso são entre aspas, né? De ausência de postura para combater corrupção.
E aí, nessa ideia de dosimetria, tanto no aspecto formal, material, de um direito constitucional acima de todos, como um interrogatório, assim como num direito infraconstitucional, que é essa ideia de dosimetria, nós temos uma exacerbação com todas as vênias, a forma de aplicação que você ultrapassa a proporcionalidade e entra para uma desproporcionalidade constitucional e legal, porque a interpretação não é só interpretação de lei, mas é uma interpretação ética e moral. Afinal de contas, nós estamos discutindo um dos mais sérios processos que existe dentro de uma esfera do direito. Não é por ser esse, mas é porque é da esfera penal. E essa Câmara sabe que todo o procedimento, que toda a instrução, seja pré-processual, seja processual, ela traz para o cidadão um viés de força e de trauma para qualquer cidadão brasileiro muito forte. E se nós não tivermos uma observação no aspecto formal constitucional, nem muito menos no aspecto de dosimetria, nós vamos estar trazendo o processo como mero instrumento estatal a diminuir ou a trazer para a defesa mais obstáculos do que a própria lei já trouxe. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. E eu agradeço a Vossa Excelência pela lembrança. Muito obrigado a todos. A palavra, o relator. Vamos começar. Eu vou votar extenso, eu vou fazer um resumo, e principalmente nesses pontos que o advogado se concentrou. Foi na decretação da revelia, que ele entende que é a nulidade, processamento de defesa, e o outro ponto seria a dosimetria da pena. Né? Pelo que eu vi, nada foi mencionado a respeito da autoria e materialidade. Né? Então, Érico Valério Ferreira de Souza foi condenado nos autos da ação penal pela prática de fraude à licitação por contratação direta e ilegal previsto no artigo 89 da Lei 866693 e por corrupção passiva, tipificado no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, com a incidência da causa de aumento de pena incerta no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. A pena privativa de liberdade de 15 anos, 10 meses e 20 dias, sendo em 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 4 anos e 4 meses de detenção em regimes inicialmente fechado e semiaberto, além do pagamento de 190 dias multa à razão de 3 salários mínimos, vigente ao tempo dos fatos, ainda ao pagamento de R$ 88.134,65 a título de indenização mínima. Há umas questões preliminares, né? Há um embargo de declaração que precisa ser apreciado e eu estou mantendo assim, preservando a competência da Câmara Criminal. Alegou-se que havia uma decisão proferida, havia uma contradição com outra decisão mencionada nessa própria decisão, do ID 18854-272 e também do regimento interno do tribunal. Então, analisando os embargos, vê-se que a insurgência se vota uma suposta incompatibilidade entre a decisão colacionada no deciso de folhas, ou de ID 18854-272 e o artigo 83 do regimento interno desta Casa. Nesse sentido, percebe-se como inviável o acolhimento da tese da existência de contradição, porquanto a citação do mencionado precedente teve como único desiderato reforçar a necessidade de preservação da competência da Câmara Criminal, ainda que a competência do órgão de julgamento ocorra de acordo com o artigo 83 e 151 do regimento interno deste tribunal. Então, eu estou mantendo, preservando a competência da Câmara Criminal, entendendo que não houve contradição nenhuma. Pronto. E tem a nulidade da sentença por cessamento de defesa em razão da inocorrência do interrogatório do réu. Várias tentativas foram feitas de intimar o réu e ele sempre se esquivou. Né? E aqui eu enumero algumas. Para tanto, cabe valer-se da ordem de acontecimentos processuais relativos às tentativas frustradas de realização do interrogatório judicial do acusado, apelante, que reiteradamente esquivou-se do ato, conforme se depreende, eu enumerei vários casos aqui. A letra A. Em 4 de julho de 2017, o recorrente informou o novo endereço. Rua Infante Dom Henrique, 800, apartamento 103,
bairro Tambaú, João Pessoa. Havendo sido expedida carta precatória para a comarca de João Pessoa, muito embora o réu não tenha sido localizado no endereço por ser indicado. Letra B. Intimada para se manifestar sobre a não localização do réu no endereço UPRA, a defesa informou, em 1º de setembro de 2017, que o réu permanecia residindo no local, sustentando que o porteiro do prédio se equivocou ao aduzir que o apelante não mais residia no endereço. Assim, após a expedição de nova carta precatória, a intimação foi ativada para conhecimento em audiência. Letra C. Em audiência prazada para o dia 26 de setembro de 2017, a defesa do réu apresentou inserção de suspeição em face do magistrado Caianto Alves Pantaleão. Momento em que o acusado e seu causito retiraram-se da audiência, razão pela qual o ato instrutório prosseguiu com a nomeação do defensor Dr. Diego de Mello. A letra D. Nova audiência para o interrogatório do acusado foi designada no dia 6 de novembro de 2017 na comarca de João Pessoa. Muito embora não tenha sido realizada pela negativa do réu em ser interrogado, sob argumento de que só procederia o ato após o julgamento da suspeição arguída anteriormente. A letra E. Após informar o endereço na comarca de Campina Grande, o endereço é Rua José Silvestre Soares, número 80, o réu foi intimado em 15 de fevereiro de 2019 a participar do interrogatório do colaborador Alcides Fernandes Barbosa, ocorrido no dia 8 de maio de 2019, oportunidade em que, instado, recusou-se a ser interrogado, desta feita, sob a alegativa de que a magistrada que presidiu o ato, doutora Emanuela Cristina, não detinha competência. A letra F. Diante da intimação para oferecimento de alegações finais, o réu peticionou em 2 de julho de 2019, apresentando da qualificação o mesmo endereço da cidade de Campina Grande, vindo a requerer a anulação dos atos decisórios proferidos pela magistrada doutora Emanuela Cristina, repisando a alegação de incompetência. A letra G. O réu obteve, por meio de ordem habeas corpus, número 0803-093-42, o direito de ser interrogado antes da apresentação das razões finais. A letra H. Acordo proferido no habeas corpus 0803-3508 reconheceu a validade da prova pericial realizada por determinação do magistrado Dr. Cleanto Pantaleão, muito embora o hora recorrente tenha formulado novo pleito pela declaração de nulidade da prova pericial, que por seu turno restou indeferido. O I. Sobreveio novo requerimento para fim de declaração de nulidade da decisão do juiz Kennedy Braga e dos atos decisórios proferidos pela doutora Emanuela. Todavia, em 25 de novembro de 2019, o juiz Bruno Montenegro convalidou os atos decisórios impugnados. J. Em cumprimento da ordem de proceder com o interrogatório do acusado antes das alegações finais, foi designada audiência para tal fim na comarca Campina Grande, aprazada para o dia 10 de fevereiro de 2020. A intimação do apelante não foi efetivada, havendo oficial de justiça consignado na certidão que, em cumprimento ao presente mandado, me dirigiu endereço nele constante por várias vezes, em dias e horas distintos, e não localizei Érico Valério, tendo sido informada por Max, porteiro daquele prédio, que o réu ali apenas aparecia esporadicamente. Por essa razão, esta oficial de justiça deixou o número de telefone para contato, caso o mesmo viesse no endereço indicado, mas não obteve nenhum contato. A letra L. O juiz de primeiro grau, com base no artigo 367 do CPP, proferiu decisão em 5 de março de 2020, decretando a revelia do acusado com prosseguimento do feito para apresentação de alegações finais. Diante do exposto, está aí com clareza que o apelante pretende arguir nulidade para beneficiar-se da própria torpeza, eis que agiu dificultando a marcha processual a fim de procrastinar a conclusão da instrução do feito. E meu voto é nesse sentido em relação à preliminar, e eu estou rejeitando essa preliminar. Desembargador Dilermando Mota, como vota na preliminar? Acompanho o relator excelência. Eu também acompanho, embora fazendo uma consideração aos colegas, que o interrogatório em si talvez não seja o nó gordo da questão, mas a oportunidade
incerta no interrogatório da confissão, que implicaria automaticamente na diminuição da pena, conforme prevê o artigo 65, inciso 3º D do Código Penal. No entanto, eu me acosto ao voto do relator em face do contexto. Não é? O interrogatório, sem interrogatório, poderia sim ser condenado, como inclusive o foi. Mas aí, nessa evolução jurisprudencial, há uma decisão interessante, e eu estou lançando só para externar que realmente esse aspecto, de certa forma, me preocupou em momento no exame do processo, porque aqui a unanimidade, a 5ª turma do STJ afirmou até que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão, sempre que houver admitida a autoria do crime perante a autoridade, mesmo que essa confissão sirva para condenação. Mas assim seria útil na dosimetria. No entanto, me parece que havia, pelo contexto, uma deliberada intenção de não fazê-lo. E o relator traz muito bem esse contexto, razões pelas quais eu voto acompanhando Vossa Excelência. Prosseguindo, doutor. Vamos para a outra preliminar, que seria nulidade da sentença por violação à garantia do juiz natural. O insurgente argui a preliminar a parcialidade do juiz sentenciante, o qual, em seu sentido, detinha especial interesse na condenação para fins de espetacularização do processo. Com efeito, o princípio do juiz natural, com assento constitucional nos incisos 37 e artigo 5º do texto magno, sufraga a necessidade do Poder Judiciário ser imparcial quanto ao julgamento das demandas que lhes são apresentadas. Nesse diapasão, o artigo 254 do CPC elenca situações previamente estabelecidas pelo legislador, aptas a conformar a parcialidade do magistrado, o que não se verificou na espécie. Nesse particular, observa-se da digressão dos fatos processuais que a conduta do apelante está dúvida acerca da deliberada atuação dos magistrados, trata-se de prática reiterada na presente ação penal. O recorrente apresentou, pois, exceção de suspeição em face do Dr. Cleanto Alves Pantaleão, assim como tentou da causa a suspeição da magistrada Emanuela Cristina Pereira, ao subestabelecer, com reserva de poderes, a representação processual para causante que detenha grau de parentesco com a referida juíza. No que tangencia a alegativa arguida em grau de apelação, relativa ao magistrado sentenciante Marco Benício Pereira, tem-se que a questão foi dirimida de forma escorreita na exceção de competência de número 0804-620-58-2021. Nesse ditame, o entendimento firmado pelo Tribunal Plenário de Disseção foi no sentido de que, embora reprovável a publicização do conteúdo da sentença antes de sua publicação oficial, não restou evidenciado o prévio comprometimento do julgador para decidir o processo ou interesse do magistrado no desfecho da lida em desfavor do réu, nem mesmo a comprovação cabal de que foi o autor da divulgação ilegal da sentença, de modo que o incidente processual estou julgado improcedente com a consequente declaração de competência do sentenciante. Então, diante desses fatos, trata-se de questão decidida pelo plenário do tribunal e eu rejeito também essa preliminar. Do Guilherme. Igualmente. Acompanho, embora repita aqui as palavras que proferi no julgamento da exceção de incompetência levada ao pleno, no sentido de ser, de certa forma, reprovável o vazamento da informação pela mídia antes da publicação da sentença, como foi discutido no plenário. Acompanho Vossa Excelência na Pois não. Agora vamos passar ao mérito, e o mérito tem a alegação de ausência de prova para sustentar o decreto condenatório, que o advogado também não mencionou, né, aqui na defesa oral. Eu estou rejeitando só para preservar
Aqui os colegas também, né? Mas está integrando o julgamento do mérito. Está integrando, né? e o voto foi distribuído, né, bem anteriormente. E também da alegada ausência de elementos objetivos, dolo e de evidências de dano erário do delito capitulado, que eu também estou rejeitando e também não foi mencionado aqui na defesa oral, mas está no processo, eu estou rejeitando. Aí vem outra questão que o advogado, a defesa usou, né, e que seria dosimetria. E a dosimetria, aí eu estou entendendo que a defesa tem razão, aí eu vou aqui ler esse ponto, né, da alegada incorreção da dosimetria da pena e da incidência da causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, que é outra matéria de defesa. Conforme relatado, o apelante Érico Valério de Souza foi condenado em primeira instância pelos crimes do artigo 317 parágrafo 1º do Código Penal e artigo 89 da Lei 8666 de 93, a cumprir pena respectivamente de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 138 dias multa, e 4 anos e 4 meses de detenção e 52 dias multa. O requerente, todavia, impugnou o julgado, postulando pela reforma do decreto condenatório, ao fundamento de que a exasperação das penas base de 2 crimes foi ancorada em argumentos inidôneos, pugnando assim pela valoração favorável das circunstâncias judiciais ou majoração da fração de 1/8, né, para cada um dos vetores desfavoráveis. Requer ainda o decote da causa de aumento da pena incerta no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, bem como a redução da pena de multa para o seu patamar mínimo com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. No caso vertente, a reprimenda base, tanto no delito de corrupção passiva, quanto no crime de dispensa ilegal de licitação, foi majorada pelo incremento das circunstâncias judiciais, aquelas do artigo 59, da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias do crime e das consequências do crime. Dito isso, é imperioso frisar que o julgador de primeiro grau se utilizou das mesmas fundamentações na aferição das circunstâncias judiciais de ambos delitos, havendo, inclusive, reproduzido ipsis literis os seus argumentos, razão pela qual passa análise dos vetoriais do artigo 59 de forma conjunta para os crimes do artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal e também do artigo 89 da Lei 8666/93. Quanto ao vetor da culpabilidade, vê-se que o juízo primevo apreciou de forma desarrazoada. Isto porque tais circunstâncias, para fins do disposto no artigo 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovabilidade sobre a conduta e, na hipótese dos autos, a sentença asseverou que o réu, quando assumiu o cargo comissionado no DETRAN, abre aspas, ao invés de praticar atos no sentido de buscar estabelecer a legalidade dentro do referido órgão, passou a ser protagonista e responsável pela continuidade da fraude, fecha aspas. Sucede que a conduta perpetrada pelo agente não destoa dos tipos penais a ele imputados. Em outros termos, o fato do apelante ter sido utilizado do cargo comissionado que ocupava para praticar a conduta delituosa, seja de percebimento indevido de valores, seja pela dispensa ilegal de licitação, é isto nos tipos penais em questão, de modo que exigir do réu conduta diversa constitui pressuposto da própria condenação, a ser valorada no elemento de culpabilidade enquanto estrutura do terceiro substrato do tipo penal, em que é compreendida como a censurabilidade do autor do injusto, ou seja, o juízo de reprovação sobre aqueles que praticou fato típico e antijurídico, e não enquanto circunstância judicial do artigo 59. Eu cito um julgado. O julgado é do TRF, da terceira turma, e o relator, desembargador federal Mário César Ribeiro. Portanto, no aspecto aqui debatido, a culpabilidade não faz referência à estrutura do crime, em que
é composta pelos elementos de imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da licitude, e sim ao juízo de condenação sobre a própria conduta, razão pela qual se revela inidônea a fundamentação empregada pelo juiz da Cor. Desta feita, considerando que razões apresentadas pelo juiz sentenciante não demonstram excepcionalidade concreta que evidencie um maior grau de reprovabilidade da conduta, afasta a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. No que toca à personalidade do agente, observa que o juiz Acor valorou a circunstância com fruto em fundamentação atinente às próprias elementares dos tipos penais de corrupção passiva e de dispensa de licitação, ao deduzir que o acusado, abre aspas, revelou absoluta falta de apreço pela coisa pública e pela moralidade administrativa, tendo concordado com a continuidade do esquema criminoso, ao contrário do que era esperado para um agente público em início de gestão, fecha aspas. Neste contexto, salientes que prática de ato de corrupção, corrupção passiva, o funcionário público que solicita ou recebe vantagem indevida em razão do cargo ou aceita de tal vantagem, por lado do outro, pratica o delito do artigo 89 da Lei 8666, aquele que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, né, que é o caso. Portanto, os próprios tipos revelam, abre aspas, falta de apreço pela coisa pública e pela moralidade administrativa, fecha aspas. Eis que, na qualidade daquele que deveria zelar pelo interesse público, utiliza-se do cargo indevidamente para oferir vantagem mediante conluio fraudulento. Não bastasse isso, convém salientar que na terceira fase da medida da pena de corrupção passiva, o edito condenatório não fez incidir a majorante escrita no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, que, por seu turno, implica em aumento da reprimenda pelo exaurimento da conduta corrupta, por infringência ao dever funcional inerente ao cargo público que ocupava. Logo, não havendo elementos concretos que excedam aqueles inerentes aos tipos penais e tendo em vista o emprego de fundamento genérico para negativação da personalidade do sujeito, o decote da vetorial da personalidade do agente é medida que se impõe, e eu cito outro julgado de outro tribunal. No que pertine à circunstância do crime, tem que o juízo sentenciante, fazendo uso de outras terminologias, fundamentou a exasperação da reprimenda a partir dos mesmos argumentos outrora lançados para negativar o vetor judicial da personalidade do agente, ao sustentar que, abre aspas, o quadro, o fato demonstra ousadia do condenado Érico Valério na prática do delito em apreço, enfatizando despesas pelas instituições e pelo próprio povo, fecha aspas. À vista disso, tratando de mera reprodução dos fundamentos incertos, no vetorial da personalidade do agente, emerge a mesma exegese supra-debatida, inexistindo elemento que ultrapassem aquele íncito na espécie do delito, que, como já afirmado, pressupõe desprezo pelo melhor interesse público e também afasta o trato negativo do vetor das circunstâncias do crime. Por outro lado, afigura-se idônea a fundamentação referente às consequências do crime, eis que, alicerçada no fato dos delitos praticados, ostentarem, abre aspas, expressivamente financeira e enorme prejuízo para a coletividade, tendo gerado lucro a vários criminosos que até o momento não repararam o dano erário, fecha aspas. Eu também cito outro julgado do STJ, né, nesse sentido. E por isso passa então a submetida do crime de corrupção passiva, né, que seria outro crime praticado pelo apelante, né, conforme o artigo 317 do Código Penal, e cuja pena base é de 2 anos de reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Nesse ínterim, ressalta-se que, diante da ampla mais de discrecionalidade extraída no comando legal, no concernente à fixação da pena da primeira etapa, quando danados o artigo 59 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça assentou como critério ideal e proporcional para a individualização da reprimenda o aumento da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abjatamente estabelecido no preceito
secundário do tipo penal incriminador. Isso é um acórdão do STJ, da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2021. Assim, na primeira fase, diante da apreciação negativa das consequências do crime e da exclusão da valoração negativa de vetoriais da culpabilidade, personalidade do agente e circunstância do crime, adotando o predito critério firmado pelo STJ, a pena base de reclusão resta fixada no patamar de 3 anos, 3 meses e 53 dias multas. Essa é a pena base, né? Na segunda fase, ausentes, agravantes e atenuantes a incidir nessa etapa da dosimetria, a pena provisória permanece também, assim, em 3 anos e 3 meses e 53 dias multas. Na terceira fase, diante da existência da causa de aumento de pena, incerta no parágrafo 1º do artigo 317, que prevê a majoração na fração de 1/3, a reprimenda final de Érico Valério resta fixada no quanto de 4 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multas. Isso para o delito de corrupção passiva. A esse respeito, convém afastar, nesse momento, as relações arguidas pelo insurgente quanto à inaplicabilidade da majorante em espécie. Com efeito, de acordo com o parágrafo do artigo 17, a pena é aumentada em 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retado deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringido o dever funcional. Hipótese que subsume a evidência do presente feito. Nessa atuada, nas duas primeiras hipóteses do dispositivo acima transcrito, o ato é ilícito, mas o funcionário retarda ou deixa de praticar a corrupção passiva imprópria. Na última hipótese, o ato é ilícito, mas mesmo assim o funcionário pratica corrupção passiva própria. Em caso, Érico Valério de Souza, em decorrência da obtenção de vantagem e da promessa de perpetuação do recebimento de valores indevidos, praticou e se absteve na prática de atos infringindo o seu dever funcional. A tipo de exemplo, tem que, em outras situações, o fato do apelante, em conluio com outros réus no esquema, haver retardado o procedimento da licitação na modalidade de concorrência, a fim de justificar com mais afinco a renovação contratual da empresa planta vindo em decorrência a obter vantagem pecuniária. Fris que esta causa de aumento tem amparo na relevância jurídica da superveniência do resultado naturalístico do crime de corrupção passiva, vez que é delito formal de consumo antecipado, de modo que o parágrafo 1º faz incidir a majoração pela caracterização dos elementos da corrupção, assim como se deu na situação dos autos. Nessa textura, não há que se falar em ocorrência bis idem na confluência da pré-falada causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 307 e do delito do artigo 89 da Lei de Licitações. Eis que, enquanto na majorante o acréscimo da pena decorre dos elementos do delito de corrupção passiva, o artigo 89 da Lei 8666, a tipicidade do delito perpassa pela desobediência ao regramento da Lei de Licitações, que arrola as hipóteses permissivas na contratação direta pelo poder público. Por conseguinte, como já deliberado no caso em Vergasta, a contratação agencial se deu ao vedrio da lei, mediante conluio fraudulento e em prejuízo do interesse público, não se confundindo com a causa de aumento do delito de corrupção passiva. Destarte, após tais considerações, dentro da análise da dosimetria da pena do artigo 89 da Lei 666, perpetrado pelo apelante, cuja base é de detenção de 3 a 5 anos e multa. Na primeira fase, diante da apreciação negativa das consequências do crime e da exclusão da valoração negativa dos vetoriais da culpabilidade, personalidade do agente e circunstância do crime, adotando-se o critério preconizado pelo STJ de aumento na fração de 1/8 por cada circunstância social negativamente valorada, a incidir sobre um intervalo de pena em abstrato. Tem-se que a pena resta fixada no patamar de 3 anos e 3 meses de detenção e 53 dias multas. A segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes nesta etapa, a pena provisória permanece na mesma quantidade, ou seja, 3 anos, 3 dias e 53 dias. Na terceira fase, diante da inexistência de caso de aumento ou diminuição de pena, fixa a reprimenda final de Érico Valério
Ferreira de Souza, no quanto de 3 anos, 3 meses e 53 dias multas para o delito de dispensa ilegal de licitação do artigo 89 da Lei 8666. Nesse hipótese, aplicando-se o caso do concurso material entre os dois delitos, conforme exigido do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de liberdade total de Érico Valério de Souza perfaz o quanto de 7 anos e 7 meses e 123 dias multa, sendo que destes, 4 anos e 4 meses são de reclusão e 3 anos e 3 meses de detenção. E aqui eu já vou passar para o dispositivo. Ante o exposto, conheço do parcial provimento apelo para reformar em parte da sentença gastada apenas no tocante a dos emitidos da pena, de modo a fixar a reprimenda privativa de liberdade de Érico Valério de Souza, no quanto de 7 anos e 7 meses e 123 dias multa à razão de 3 salários mínimos, vigente ao tempo dos fatos, sendo que destes 4 anos e 4 meses são de reclusão e 3 anos e 3 meses de detenção pela prática de delitos, capitulado no artigo 317 do Código Penal e no artigo 89 da Lei 8666. No extremo do que é no artigo 69 do Código Penal, deve-se executar a primeira reprimenda de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em atendimento ao distância do artigo 33 para a segunda, a linha B do Código Penal. A pena de detenção por seu turno será cumprida desde o início do regime aberto, na conformidade do que determina o artigo 33 para o segundo, letra C do Código Penal. Ressalto nesse ínterim, em atenção ao que preconizou para o terceiro artigo 33 do Código Penal, que, a despeito de uma circunstância judicial do artigo 59, consequência do crime, havia sido sopesado negativamente nos delitos do artigo 300 do Código Penal e do artigo 89 da Lei de Licitações, não há elemento dos autos que evidencie necessidade de início e cumprimento das penas em regime diverso. Não há, pois, indicativos de perpetuação da prática criminosa ou de uma acentuada periculosidade social do réu, autorizar a aplicação de regime mais severo. Consigna, ademais, que, tratando de delitos praticados contra a administração pública, impõe-se ao caso a previsão do artigo 33, parágrafo 4º, que condiciona a progressão do regime de cumprimento da pena, reparação do dano causado, ou a devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais, devendo, portanto, Érico Ferreira de Souza proceder à devolução aos cofres públicos no importante de R$ 88.134,65, acrescido com os secretários legais. Exposto o voto do relator, colho o voto do excelentíssimo embargador Delermando Mota. Senhor presidente, demais pares, eu examinei detidamente o voto do eminente relator, estive atento também à brilhante sustentação oral do ilustre advogado Antônio e me convenço da tavênia do que está posto no voto, razão pela qual, sem maiores considerações e objetivamente, eu me acosto ao voto do relator integralmente. Pois não. Concluindo a votação, ouvi atentamente a defesa oral, muito bem colocada pelo doutor Érico Pereira, o voto muito bem lançado do relator sobre os aspectos em que se reveste o julgamento do mérito do processo e na questão da dosimetria, sem dúvidas, se portou estritamente dentro dos limites legais o voto do relator, inclusive quanto a bis in idem elementares dos tipos em que condenado a questão da culpabilidade, personalidade do agente, circunstância do crime, enfim, todos os aspectos para efeito da fixação da pena, a dose da pena, eu acredito que, e voto nesse sentido, de que não há
nenhuma modificação a ser empreendida pelo meu voto. Gostaria, senhor relator, aqui para de sugerir a Vossa Excelência, se Vossa Excelência entender possível, abraçar essa consideração final, é que essa devolução dos 88.134, valor esse à época, se dê com esse ressarcimento do dano com base no que tem decidido o STJ, porque posterior à Lei 11.960, essa devolução se dê com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Esta base em que me lastreio está no agravo interno do RESP 19.80.617 e em precedentes qualificados do STJ que eu trouxe mais ou menos para ressarcimento em questões como tais e também em outras questões judiciais na seara administrativa. De formas que eu gostaria apenas, antes de divergir nesse aspecto que é feito, que é complementar. Está abraçado, já. Sugerir a Vossa Excelência, desembargador Guilherme também se acosta a essa sugestão. É só de correção, né? Determinando o índice, né? Porque Só o índice. os consectários legais. Para né? ficar Ele mais... quer só esclarecer, acho que até para ficar mais líquido, né? Mais claro para mais clara para a liquidação. Isso. Para efeito de. Então, o valor, os 88.100 e tanto, com a correção pelo índice da poupança aqui tá, e juros. Aqui está o seguinte. Juro de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Pronto. Tá, o pagador de Lermano está de acordo com a sugestão. Portanto, fica o processo julgado conforme foto do relator, com os acréscimos que foram abraçados pelo relator e pelo desembargador de Lermando Mota. Eu cumprimento a todos. Me despeço aqui da presidência da Câmara Criminal, agradecendo a elegância e a presteza do desembargador Glauber Rego, coadjuvado pelo doutor Ricardo Tinoco de Góes, e devolvo a presidência ao desembargador Glauber Rego e volto à planície da bancada. Pronto, e eu vou me retirar, pedir permissão e agradecer aos colegas aí pela tolerância. Retomo a presidência e suspendo a sessão por 5 minutos. Às 9 horas e 25 minutos, hoje, 9 de novembro do ano 2023, declaro reaberta a sessão da Câmara Criminal. Senhor presidente. Pois não, desembargador Cláudio. Pela ordem aí da questão, eu quero registrar na sessão que estou determinando a todos os funcionários do gabinete do desembargador Saraiva, a quem eu estou substituindo até amanhã, que me apresentem hoje ainda todos os processos pendentes de julgamento com urgência. Perfeito. Para evitar que funcionário fique escolhendo o processo que vai ser votado. Eu não admito isso. Estou na plena substituição do gabinete e exijo esse cumprimento sob pena de medidas urgentes contra funcionários. Na ordem administrativa, feito o registro pelo desembargador Cláudio Santos em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho. Anotado. Na ordem jurisdicional, retomando a ordem de julgamento, é o apelo criminal número 10.2068, dígitos 36, do ano 2018. É o número 3, que tem um pedido de sustentação oral da doutora Zilma Bezerra Gomes de Souza.
Doutora Zilma, processo em mesa, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia mais uma vez. Agora a câmera funcionou, doutor. Muito obrigado pela diligência. Excelentíssimo senhor, desembargador relator, doutor Cláudio Santos, não, doutor, na figura que saúda todos os presentes. Fiquei olhando para o doutor Cláudio Santos, doutor Glauber, mil perdões. Não, tranquilo. Muito me lisonjeia, doutora. É porque eu lhe encontro, com permissão, eu lhe encontro muito na sessão cível. Aí eu vi o senhor hoje, só me lembrei que o senhor é o relator presidente da Câmara Cível. Mil perdões. Vamos lá, doutor Glauber. Vou ser bem direta ao ponto, né, em vista, acredito, no número de sustentações orais e porque o direito, Vossas Excelências já o conhece e o domina muito bem. Vou me reportar muito à questão dos fatos ocorridos nesse caso concreto, porque acredito eu, como defesa técnica, eles são relevantes para a devida classificação e qualificação do delito pela qual o meu cliente foi condenado. Eu represento o senhor Flávio Alexandre, o qual foi condenado pela violação do artigo 129 caput do Código Penal, lesão corporal de natureza leve, cuja pena aplicada foi 4 meses, 15 dias de detenção em regime aberto. Com base nos fatos ocorridos e laudos que foram realizados na época junto ao TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, a defesa pleiteia 3 pedidos, a reforma da sentença com base em 3 pedidos. 1, que seja reconhecido como causa de excludente de ilicitude a legítima defesa. 2, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena pela relevante valor moral e o domínio de forte emoção no momento em que os fatos ocorreram. E 3, a desclassificação da lesão corporal dolosa para a lesão corporal culposa. Pois bem, excelências, como disse no início da minha sustentação, vou me deter muito aos fatos e os documentos que foram lavrados junto ao TCO. Esses fatos ocorreram, excelências, em 22 de outubro de 2018, onde o senhor Flávio Alexandre, ex-proprietário do Hotel Parque da Costeira, e um dos seus funcionários, chamado Valdenício Marinho Campos, estavam presentes no hotel. O que ocorreu nesse fatídico dia de 22 de outubro de 2018? Os funcionários, em ato legítimo, estavam fazendo um movimento para um indicativo de greve em virtude dos atrasos nos pagamentos de salários. Ato totalmente legítimo. Nesse momento, o senhor Flávio Alexandre, que era, à época, um dos donos do hotel, ele chegou ao hotel e se deparou com essa greve. Nesse momento, houve um diálogo entre os grevistas e acredito que esse senhor Valdenício, no sentido que o que é que os funcionários queriam fazer naquele momento e o apelo do senhor Flávio Alexandre para que todos retomassem, na época eu acredito uns 200 a 300 funcionários, que todos retomassem o trabalho em virtude dos donos do hotel estarem em negociação para a venda do hotel naquele período, e que isso iria sanar, possivelmente, é uma proposta real, iria sanar todos os pagamentos em atraso. Acredito que Vossas Excelências devem ter conhecimento que ambos estavam num pleito legítimo, né? Os funcionários querendo seus salários, à vista de terem trabalhado e deveriam estar recebendo seus valores, ao passo que o dono, num ato de desespero, tendo em vista a necessidade de venda do hotel para a recuperação do mesmo, inclusive isso é um fato importante, que isso não aconteceu, né? Nesse ano de 2023, se tornou público, fato público e notório no estado do Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, que o hotel foi vendido em leilão, né, por um preço questionável. E, nesse momento, todos os débitos trabalhistas estão sendo sanados através de um acordo, o qual nós anuímos com ele. Então, é um momento de muito desespero de ambas as partes, aqueles que querem receber e aqueles que querem vender para quitar suas dívidas. Foi nesse cenário, excelências, que houve uma agressão mútua, né? O senhor Flávio, no meio dos funcionários,
e o senhor Valdenício, que pelo que foi apurado, seria uma das pessoas que estavam à frente desse movimento para um indicativo de greve. Então, relata-se aqui, e é fato incontroverso, que houve agressão mútua, né, do senhor Flávio e do senhor Valdenício. É importante destacar nesse caso que, de acordo com o laudo de exame corporal feito nas duas pessoas, né, que são vítimas e, ao mesmo tempo, agressores, o caso do senhor Valdenício, que consta nesse processo como vítima, existe um laudo em que fala que a lesão corporal dele possivelmente seja leve, porque somente haveria uma equimose, né, que não chegaria nem a ser um hematoma, que são equimoses, são manchas roxas, com decorrentes de pequenos traumas no ombro direito do senhor Valdenício, ao passo que o exame corporal do senhor Flávio culminou com uma lesão corporal grave, na qual houve a fratura do nariz, houve o desvio de septo, e o senhor Flávio necessariamente passou por uma cirurgia para a restauração, o possível conserto do seu nariz. Esses laudos, eles constam, né, no ID 18553166. O que eu chamo a atenção a Vossas Excelências é que, mesmo havendo existe uma testemunha dizendo que o senhor Flávio chegou dando um murro ou chamando pelas costas o senhor Valdenício, imprensando contra a parede, e que isso seria o motivo da lesão, da equimose, que consta no laudo de exame corporal. No entanto, do relato das três pessoas que foram ouvidas no processo, o senhor Flávio, o senhor Valdenício e uma das testemunhas, informa-se que, de fato, há uma agressão mútua, que eles chegam às vias de fato, ambos são agredidos. No entanto, por que, nesse caso, nós alegamos a excludente de legítima defesa? Nós entendemos que, nesse caso específico, não se tem certeza, e aí seria aplicável o princípio do indúbio pro réu, se essa agressão, que faz parte do laudo de exame corporal do senhor Valdenício, que figura como vítima nesse processo, essa agressão que causou essa equimose, considerada uma lesão corporal de natureza leve, se ela foi originada desse início que o senhor Flávio toca nele, ou se foi originado exatamente do momento em que o senhor Flávio leva um soco, que entendo eu que seja um soco de muita violência, porque para quebrar o nariz e fazer um desvio de septo é algo muito mais gravoso, e eles entram em vias de fato, porque ninguém vai levar vai levar um murro no nariz, quebrar o nariz, ficar com dificuldade para respirar e não vai revidar. Então, nosso primeiro pedido do item A, em relação a essa excludente de ilicitude de legítima defesa, primeiro nós temos que levar em consideração o cenário, né? Um cenário que todo mundo acha que está no direito, eu acredito que sim, que estão no direito, um cenário de 200 trabalhadores e apenas um dos proprietários nesse momento, em que o senhor Flávio, um homem de quase 2 metros, muito alto, forte, qualquer momento que ele chamar ou fazer algum ato mais contundente de fato para alguém que considere menor do que ele, vai ser violento. No entanto, a minha dúvida e o meu pedido de indúbio pro réu é que esse hematoma, ele de fato foi resultado do início ou do final da briga? Não sabemos, o laudo não pontua isso. E nem sei se é possível pontuar. O segundo ponto, que é o pedido de diminuição de pena, né, com base no momento e no domínio de forte emoção violenta. Imagine, Vossas Excelências, você tem mais uma vez eu faço um destaque, não estou dizendo que o direito do seu Valdenício e o direito de todos os trabalhadores não é legítimo, é absolutamente legítimo. Mas vejamos também no momento que o senhor Flávio, que teria um dos hotéis mais luxuosos, com mais renda,
que empregava de 200 a 300 pessoas, no momento em que se vê sem conseguir pagar o básico, que são os salários, e no momento em que se vende algo seu de valor econômico e valor emocional, porque esse hotel foi construído pelo senhor Milson, que é pai do Flávio, você tem que vender, você tem que encontrar uma solução para pagar os trabalhadores, porque sabe-se que salário é subsistência, e, no entanto, naquele momento do estabelecimento da negociação para que o imóvel fosse comprado, estava instaurada uma greve, estava instaurado um momento de muita emoção para todos que estavam envolvidos. Inclusive, como disse a Vossas Excelências, essa negociação ela não se concretizou e o hotel foi à asta pública nesse ano de 2023. E o terceiro pedido seria a desclassificação da lesão corporal culposa, porque, na realidade, existe também o indúbio pro réu nesse caso e a intenção, como disse a Vossas Excelências, num momento desse, de alvoroço, de pessoas, de 200 a 300 pessoas, e uma só tentando justificar, olha, não faça uma greve nesse momento que vai prejudicar a vocês e vai prejudicar a nós, porque nós não vamos conseguir vender o hotel e, consequentemente, vocês não vão garantir os seus empregos e os seus salários. Então, eu de fato, não acredito que seja no sentido de vou agredir alguém pelas costas. Eu acredito que é no sentido, ei, bateu, empurrou, alguém empurrou também, e aí, quando o rapaz virou, deu um murro, chegou às vias de fato e ambos se lesionaram. Ressalto que, no caso do senhor Valdenício, ele produziu uma lesão grave, isso está no laudo, no qual necessitaria até de cirurgia para a restauração do nariz do senhor Flávio. Contrariamente, o senhor Flávio seria uma lesão, até então, de acordo com a decisão judicial, uma lesão corporal de natureza leve, devido a essa equimose, esse lesionamento leve feito no ombro direito do senhor Valdenício. Então, Excelências, o meu pleito é que, nesse caso específico, leve-se em consideração essas ponderações, essas circunstâncias do caso concreto, porque o direito, a legislação ela é colocada de forma ampla, estática, mas nós, operadores do direito, temos que interpretá-la de acordo com os fatos, com o momento, com a devida intencionalidade dos fatos ocorridos. Então, rogo a Vossas Excelências que, com base na sustentação feita nesse momento, com base nos laudos apresentados e com depoimento de base de apenas uma funcionária que, ao meu ver, não fui eu que fiz a instrução processual, mas que estaria comprometida, não poderia nem ser testemunha, deveria ser depoente, haja vista porque ela tinha um interesse específico e estava fazendo a greve naquele momento. Com base nisso e no indúbio pro réu, que haja o reconhecimento desses pedidos principais e sucessivos. Esse é o nosso pleito. Mais uma vez, doutor Glauber, muito obrigado pela questão do início da sustentação oral. E, mais uma vez, doutor Cláudio Santos, até breve lá nas sustentações cíveis. Até breve. Muito obrigada. Doutora Zilma, parabéns pela brilhante sustentação oral. O meu voto, eu estou conhecendo e negando provimento. A situação foi um protesto em razão de salários atrasados e o empregador, neste ambiente, ele agrediu e lesionou, classificada a lesão de natureza leve, a vítima. E traz em sua defesa uma alegação de legítima defesa da honra, que inclusive o Supremo Tribunal Federal, e aí aplicado ao caso concreto, mudando o que tem que ser mudado, mutatis mutandis, na DPF 779 disse não prevalecer no ambiente do sistema de justiça essa alegação de defesa, esse argumento. E a autoria e materialidade devidamente demonstrada nos autos, eu estou no meu voto em harmonia com o parecer ministerial, conhecendo e negando provimento ao recurso. Doutor Ricardo Tinoco. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Cláudio Santos. Excelência, muito bem colocada
Muito bem colocado o voto de Vossa Excelência, como sempre, após um breve relato, realmente não se justifica o exercício de violência em face de um protesto. Me parece até que, de certa forma, se analisar o mérito do protesto legítimo do funcionário que estava punhando pelo pagamento dos seus salários atrasados, como é de conhecimento público e notório na comunidade, até porque a empresa foi leiloada ultimamente e o senhor Flávio Alexandre de Pontes usou das próprias razões de ordem pessoal para cometer um crime, de formas que, com essas considerações, eu estou acompanhando Vossa Excelência, agradecendo aí a gentileza e generosidade da advogada, muito simpática e muito competente. Obrigada a todos e um bom dia. Bom dia, doutora Zilma. Um abraço. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 11, habeas corpus número 80.04.17, dígito 81, ano 2023. Impetrante, doutor Renato Carvalho Jordão. Paciente, José Franklin de Moura. Autoridade coatora, juiz de direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator, processo em mesa. E o meu voto Mas eu vou enxertar com outras é coisas pela aqui, a gente aproveita concessão a da ordem. Doutor Ricardo. Eu também estou nesse sentido, senhor presidente. Desembargador Cláudio. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 12, habeas corpus número 81.25.49, de 74, ano 2023. Impetrante, a Defensoria Pública. Paciente Jair Siqueira Júnior, autoridade coatora, juiz de direito da 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros. Doutor Ricardo é o relator. O processo está em mesa? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, muito brevemente, até porque o voto já foi disponibilizado, a hipótese aqui é de HC, que foi impetrado ao fundamento de excesso de prazo. Eu procuro sumariar aqui na ementa, dizendo que o paciente está custodiado há muito tempo, há vários meses, aguardando o laudo de exame toxicológico. Na espécie, houve o cuidado de examinar, inclusive, se esse período, de fato, estaria exorbitando aquilo que essa Câmara vem considerando como razoável, e, de fato, chegou-se à conclusão que sim. Eu digo aqui no voto, inclusive, que na data de 18 de maio de 2023 foi realizada a primeira requisição, 18 de maio de 2023, do ano em curso. A primeira requisição para ser juntada ao laudo de exame toxicológico, ou seja, há mais de 4 meses. E há a informação de que o feito em contas paralisadas desde 10 de agosto. Ou seja, a dificuldade de se concluir um ato de instrução não pode ser arcada, não pode ser lançada sobre os ombros e comprometer, como nós todos sabemos, a situação pessoal daquele que se encontra custodiado. Então, nesse sentido, eu estou reconhecendo que há constrangimento legal e estou a encaminhar o voto no sentido de converter a custódia preventiva no sentido de ser substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, estou conhecendo a ordem e concedendo, inclusive, para ratificar a liminar que já foi deferida início litis. Como voto, senhor presidente? Desembargador Cláudio. Doutor Ricardo, tem outra coisa. Também, para como resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 13, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 81.29.15, dígito 16, do ano 2023, impetrante doutor Inácio Ramos de Queiroz Neto, paciente Cleonaldo Joaquim de Oliveira, autoridade coatora, juiz de direito da 2ª Vara Regional de Execução Penal. Eu sou o relator, processo em mesa, e neste caso eu estou aqui acolhendo uma preliminar suscitada pela 4ª Procuradoria de Justiça em razão da ausência de interesse processual.
paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ausência de interesse de agir. Então, doutor Ricardo, como vota? Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Cláudio. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 14, agravo interno em habeas corpus, número 81-3351, de 72, do ano 2023. Agravante é Dilson Genésio da Silva, advogado Dr. Igor de Castro Bezerra. Eu sou o relator e, neste caso, número 14, eu estou mantendo a minha decisão. E aqui, doutor Ricardo, eu faço só o destaque, porque nós tivemos o debate naquela sessão anterior, e eu estou confirmando a decisão de indeferimento da inicial, uma vez que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo recursal. No caso aqui seria o agravo em execução. E eu estou justificando a não concessão da ordem de ofício em razão de não haver elementos nos autos, porque são várias as condenações e tem um dos crimes que não permitiria e não há a certidão de que já houve o cumprimento dessa pena. Então eu não tenho condições de, neste momento, analisar e já conceder a ordem de ofício para deferir o pedido do indulto. Então, por esta razão, eu estou ratificando a minha decisão e justificando o distinguish daquela situação. É o meu voto, doutor Ricardo Tinoco. Perfeitamente, senhor presidente. Eu realmente entendo ser bastante interessante fazer o distinguish exatamente para que nas sessões não haja essa compreensão. E fico muito confortado no sentido de entender que, com referência à utilização do HC como sucedâneo recursal, estamos afinados na mesma compreensão. Então, acompanho integralmente Vossa Excelência. Desembargador Cláudio Santos. Acompanho Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 15, habeas corpus número 81-2084, dígito 65, ano 2023. Impetrante, doutor Vitor Ramalho Rodrigues, paciente Francisco Leonardo Lira de Melo, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara da comarca de Ceará-Mirim. O relator, doutor Ricardo Tinoco. Está em mesa? Em mesa, senhor presidente. Você tem a palavra. Aqui é um HC com a pretensão de trancamento da ação penal. Eu digo que na emenda que é a alegada falta de justa causa para persecução criminal. Inocorrência. Existência de lastro probatório mínimo para superdanear a denúncia. Requisitos do artigo 41 do CPP atendidos. Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. O voto está sendo no sentido de entender que, para a hipótese de trancamento de ação penal, o HC não deve ser utilizado com tanta largueza, né? E realmente, havendo a presença dos requisitos para a admissibilidade da peça inicial, da denúncia, não há razões que justifiquem o trancamento pretendido. Então, eu estou conhecendo e denegando a ordem nesses termos, senhor presidente. Desembargador Cláudio Santos, como vota? Acompanho. Eu também acompanho o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Eu imagino que aqui os demais a gente já possa fazer em bloco a partir do 16. Os votos já estão dispostos. Todos lançados no sistema. Tem um outro lançado, que é o 27, que eu já adianto, estou acompanhando aqui o relator. E falta o voto aí do doutor Ricardo. Os demais todos já têm o voto lançado. 27, habeas corpus, processo lançado em mesa pelo relator, que é permitido, não precisa de pauta. Pois não. É o 27, é o único que ainda não tem a votação. Eu já lancei o meu voto, falta só o de Vossa Excelência, doutor Ricardo. Não recebi, não se encontra. Só precisa atualizar. Só atualizar? Não F5. F5. Bem rapidinho. A questão de oferecimento de ação de não persecução penal, pena de 1 ano. Sim. E a justificativa não me parece consistente. Eu acompanho Vossa Excelência. Os demais, doutor Ricardo, alguma... Nenhuma alteração àquilo que foi disponibilizado, perfeitamente. Desembargador Cláudio. Excelência, os processos estão todos votados. Ratifica aquela informação de público que eu dei com relação ao gabinete, para que sejam apresentados todos os processos até amanhã, que eu estou substituindo o desembargador Saraiva,
Na segunda-feira, se Deus quiser, inicio o período de férias. Vou ter muita saudade dos colegas e amigos e funcionários, mas, enfim, felizmente nós somos obrigados a gozar as férias, né? Porque por mim, eu ficaria até mais um tempinho aqui no fim do ano, porque chega fim do ano, recesso, tudo, vou ficar até dia 8 fora. E tem muito processo na Câmara Civil atrasado que precisa que a gente dê uma resposta rápida. E as férias de um, de outro, atrapalham muito as turmas nas câmaras, né? A gente tem dificuldade de votar tudo por conta dessa questão. Aqui eu não sei como está, mas me parece que está tudo em dia. Nas câmaras civis é que a coisa está... Na medida do possível, temos conseguido aí. Mas se Deus quiser, até o fim do ano, todos os processos estão disponíveis para julgamento, nós vamos julgar na primeira Câmara Civil. Perfeito. Vou passar a palavra. Então, só para registro, o número 1, que é o apelo criminal número 804867, deste 83, ano 2022, esse tem um pedido de vistas no meu gabinete e o relator, desembargador Saraiva Sobrinho, não dispensou a sua presença no julgamento. Então, por esta razão, fica para o dia 23, a sessão do dia 23, com a presença do desembargador Saraiva Sobrinho. Número 2, não mesa, não é isso? E os demais todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Com relação aos processos julgados em bloco, o Ministério Público, algum destaque, doutor Zé? Excelência, eu gostaria só de saber qual é a decisão da Câmara em relação a esse habeas corpus número 27, que foi colocado agora em pauta. 27, e o relator, desembargador Cláudio Santos. Qual foi a decisão? Concedendo a ordem para o Ministério Público ter a possibilidade de oferecer a não persecução penal. Porque a apreciação aqui era com relação ao agravo interno. E Vossa Excelência está indo julgando o habeas corpus. O mérito do habeas corpus. O mérito do habeas corpus. Superando, prejudicando o agravo interno. E já julgando o mérito. O mérito do habeas corpus. Pronto, tá bom. Obrigado. Esse procedimento tem sido aqui na Câmara Criminal usual. Já se provido o agravo, já se conhece do habeas corpus e aí já... Fica prejudicado o agravo. Exatamente. Ele foi dado provimento ao agravo e já no julgamento ele já entra no julgamento do... Não, supera o agravo. Não, só para esclarecer o seguinte, Margador. Vossa Excelência julga prejudicado o agravo interno. Não aprecia o agravo interno? Não, Vossa Excelência disse que estava prejudicado. Está dando provimento ao agravo, conhecendo do habeas corpus. Não. Eu estou julgando o mérito e, portanto, o agravo fica prejudicado. A ordem de habeas corpus está sendo julgada. Porque se retrata no Exatamente. Então Vossa Excelência está retratando a decisão. Retratando a decisão que foi procedida pelo colega. Sim, perfeito, explicado. E estou chegando ao mérito. E a matéria já pacificada... Na Câmara Civil, por exemplo, todos os agravos internos, praticamente, a gente supera para julgar o mérito, porque seriam 2 trabalhos. Não, e a verdade só seria julgado se fosse para manter a decisão, porque senão, para dar provimento, não faz sentido, porque o relator pode reconsiderar. Total razão. E a matéria pacificada já aqui, inclusive no Supremo está se avançando o julgamento, né? Tem, me parece, já 5 votos, inclusive do ministro Gilmar e Fachin, não me recordo de todos eles, mas com a posição de que pode ser firmado o acordo de não persecução até o trânsito em julgado. Qualquer até o trânsito em julgado. Porque no Supremo estava se firmando uma posição até a sentença, mas aí com esse julgamento já avançando, até o trânsito em julgado. A grande questão é saber o seguinte, se o Supremo vai, quando concluir o julgamento, vai dizer o seguinte, que se o Ministério Público não fizer a proposta e o Procurador-Geral de Justiça ou a Procuradora-Geral de Justiça não modificar a decisão, se vai substituir o Ministério Público. A grande questão é essa. Eu estou entendendo, sabe o quê? Que é direito da parte à oferta. Então, porque como é que uma mesma situação, um promotor, por exemplo, não oferece essa oportunidade e na mesma situação um outro promotor ali de lado oferece? Quer dizer, há uma certa arbitrariedade nesse direito da parte em questões menores como tais, a vertente, de o direito da parte não poder ser exercitado.
Não é como a lei pode poderar o Ministério Público, o Supremo também deverá. Perfeito. Nessa situação, não vai substituir, doutor Zé Alves, que é um exagero na palavra de Vossa Excelência. Me permite fazer uma acréscimo, Claro. alinhada ao que Vossa Excelência acabou de dizer, Bardô, e violaria, inclusive, o próprio princípio da unicidade do Ministério Público. Claro. Porque o Ministério Público ele é uno. Então, eu penso que realmente criar essa diferenciação de pronunciamentos é prejudicial. Né? Agora, essa semana, por exemplo, eu tive um caso de um colega que uma questão de blitz aí de trânsito, de álcool, e teve uma oportunidade de fazer uma transação com o Ministério Público. Um outro colega, numa situação também que não fez bafômetro, nada, está respondendo e vai um processo crime, numa situação de menor poder ofensivo. Né? Não se trata absolutamente de crime hediondo, de qualquer coisa. Inclusive na seara civil, que foi ventilado aqui pela advogada, eu me lembrei. O STJ, por exemplo, nós tivemos ontem, terça-feira, 70 pedidos de sustentação oral. Já teve caso de 90 pedidos na terceira Câmara, de sustentação oral de 15 minutos cada um. Como é que o STJ está fazendo? Julgando monocraticamente. Então, nós estamos dando muita ênfase a julgamento monocrático. Esse poderia ter sido feito monocraticamente. Isso aqui em tela, nada impede de fazer em nome da Câmara de forma isolada. Mas, de qualquer maneira, em respeito até à minha presença aqui, o passageiro, eu trouxe a apreciação de Vossas Excelências. Perfeito. Então, eu vou aguardar a posição do Supremo, porque, para mim, é muito estranho o que está acontecendo. Mas eu vou aguardar. Mas por todo respeito ao Poder gerais. Judiciário, respeito ao Poder Judiciário, todos nós temos. Agora, nós temos também toda uma estrutura, o titular da ação penal do Ministério Público. E se foi dado o acordo de não persecução penal e houver um entendimento de que se trata de um direito, o Judiciário entendendo que é um direito, mesmo que o órgão revisor, que é o Procurador-Geral de Justiça, não acata os fundamentos do membro que assim entendeu que não deveria propor, e o Judiciário se sobrepor e entender que tem que ser feito o acordo. Então, se o Ministério Público se recusar, ou vai mandar prender o Procurador-Geral e o promotor, ou o Judiciário vai fixar os termos do acordo. É só essa questão. Porque o Ministério Público pode, mas não, eu não vou fixar, porque eu entendo que constitucionalmente eu tenho essa prerrogativa, inclusive com a previsão da legislação. Doutor Zé Alves, me parece que o entendimento não é no sentido de ser obrigado a fazer o acordo, mas de dar a oportunidade. Eu estou entendendo que o Supremo... Mas a oportunidade foi dada, tanto que a Procuradora-Geral entendeu de ratificar a posição do membro em atuação de primeiro grau. E a preocupação que eu estou vendo é assim, está sendo feito de novo. Então, o que é que vai acontecer? Vai primeiro grau, aí o promotor, não entendo por tais razões que não. Aí vai de novo para o Procurador-Geral de Justiça, ela diz, não, também ratifico. Já tem lá nos autos essa informação. E agora? Mas a posição do Supremo é de que o oferecimento é um direito. E não firmar o acordo tem que ser devidamente justificado. E esses fundamentos é que vão ser analisados pelo Judiciário. É o que está sendo analisado agora aqui. Exatamente. Agora, isso está na tese. Não acredito, doutor Zé Alves, que vão prender o Procurador-Geral, não, mas como Vossa Excelência aventou. Não, mas eu estou o fazendo Supremo, essa referência. Quando eu estudava direito, o professor Zé Augusto Delgado, eu perguntei, professor, se o juiz erra, o tribunal erra, o STJ erra, e o Supremo erra, aí ele disse, não é erro, mas é acerto. O Supremo não erra, né? O Supremo não erra. Então por mais que eu discorde, o Supremo acerta. No meu ponto de vista, está tudo errado. Agora vamos ver qual vai ser a decisão, porque ela não foi publicada a decisão. Eu vi, estou acompanhando, mas eu quero ver. E nós temos tempos estranhos, temos vivido tempos estranhos. No Brasil, tempos estranhos. No mundo todo, né? No mundo todo, não sei se nós ficando mais velhos, vamos ficando mais preocupados com o contexto, mas nós vivemos tempos estranhos. E as mudanças. As mudanças, inclusive na seara do Judiciário, na seara do Ministério Público, enfim, mas
essa dialética do direito é que é importante para que a gente faça a melhor justiça. Perfeito. Então vamos Obrigado, desembargador Glauco, encerrar pelas a atenções. sessão. E antes de encerrar, só encerrar a ordem jurisdicional, retomar a ordem administrativa, só para informar que a nossa próxima sessão será extraordinariamente no dia 17 de novembro, uma sexta-feira, às 8 horas da manhã. E também, ainda na ordem administrativa, desejar boas férias ao desembargador Cláudio Santos. Obrigado. Que volte aí com essa energia Aproveitar e fazer uma revisão médica. retomada. Declaro encerrada a presente sessão.